Mais uma vez, bom dia, meus amados. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 1, do capítulo 24 até o 29, o último versículo deste texto, desse capítulo. Colossenses 1, 24 a 29. O título dessa pregação é O Mistério Revelado. Vamos ler então. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições em Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentamos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Vamos orar, Pai eterno. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo ensino, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Pai, por termos oportunidade de termos a tua palavra revelada, Pai. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos nos reunir essa manhã como a tua igreja, Pai. E é em nome de Jesus que nós agradecemos e louvamos. Amém. Amados, mais uma vez estamos diante de um trecho profundo dessa carta. Eu quero falar para vocês que, da mesma forma que muitas vezes parece que é uma maneira que eu esteja exortando, eu quero falar que, da mesma maneira que eu preparo essa mensagem, eu também sou exortado. Eu também sou desafiado. Eu gosto muito que Paulo ele sempre fala sobre esforço. Esforça-te, esforça-te. Isso significa que não é fácil. Não é fácil sairmos de casa, não é fácil deixamos de fazer as coisas que damos prioridade. Não é fácil. Exige esforço. Exige esforço. E aqui, Paulo, ele revela que o sofrimento ministerial da missão apostólica do ministério de Cristo em nós, que é a esperança da glória. Não existe nada fácil. O ministério cristão é marcado pelo sofrimento, pela pregação fiel, pela edificação da igreja em Cristo, com o propósito de revelar que Cristo é o centro da pregação e o conteúdo da nossa esperança. Podemos observar que Paulo, o quanto nos preocupamos, observar as palavras de Paulo, o quanto nos preocupamos e cuidamos somente o que está no nosso entorno, como eu acabei de falar. Os meus problemas, as minhas prioridades tomam parte do meu tempo. Nós observando o que Paulo fala, como nós ficamos assim, às vezes, constrangidos do tempo que nós dedicamos ao Senhor. Rodrigo colocou quarta-feira aquele mapa ali. De longe vocês vão ver aquela parte vermelha. Sabe quem são eles? Amados, são meus irmãos. São teus irmãos. Aquela parte vermelha é aonde o povo está sendo martirizado por amor a Cristo.
Está vendo aquela partinha branca? Sabe quem é? Nós. Aquela parte maior no meio ali, sabe onde é que é? Brasil. Se vocês estão vendo o vermelho ali, que cor que vocês estão vendo, amados? Quem está enxergando branco, né? Sabe o que significa isso aí? Nós não estamos sendo perseguidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. E o Paulo tem nos desafiado o tempo todo através dessa carta. A Bíblia tem nos desafiado sempre através da palavra do Senhor. O nosso papel como crente. O nosso papel como aqueles que vão anunciar as boas obras, as boas novas. E a pergunta é, eu tenho feito isso? Você tem feito isso? Ou será que o seu tempo, a sua prioridade tem tomado a maior parte do que você está acordado? O sofrimento faz parte do ministério. No versículo 24, Paulo fala: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições em Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui nós vemos uma alegria paradoxal no sofrimento. Vocês sabem o que é uma coisa paradoxal? Paradoxo significa falar ao mesmo tempo de uma coisa e, na mesma frase, falar o contrário dela. E Paulo usava muito esse argumento. Por exemplo, 2 Coríntios 12, 10, vai falar o seguinte: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Aqui está um paradoxo. Paulo, mesmo preso, ele declara-se alegre. Esta alegria não veio pela circunstância, mas do propósito. Ele sofre, diz, eu sofro por vocês, pela igreja. Embora Paulo não tenha fundado essa igreja lá em Colossos, ele se considerava responsável por ela. Amados, nós não estamos na Ásia, nós não estamos na África, mas nós somos responsáveis por essa igreja, por aquelas igrejas, por aqueles amados irmãos que estão padecendo por amor ao Evangelho. Ele entende que o sofrimento por qual estava passando também era por eles. Paulo estava sendo perseguido. E ele se alegrava por isso, porque aquela prisão representava a sua responsabilidade por aquela igreja, porque ele não se calava. É importante frisar que ele se alegra em padecer pelos irmãos, porque reconhece que sofrer pela causa de Cristo é a glória, é galardão, é privilégio. É privilégio, amados. Como nós falamos, nós não temos essa perseguição no Brasil. Louvamos ao Senhor que nós permaneçamos assim. Mas a vontade dele é soberana. Quem sabe ele não queira dar uma chacoalhada na igreja. Quem sabe alguém não pode entrar aqui e mandar eu calar a boca, ou o Rodrigo calar a boca, ou o Jairo calar a boca, desligar os instrumentos. Pode chegar esse dia, amados. O Jairo me contou uma historinha que foi muito interessante. É uma história, tá? Ele falou que a igreja estava se reunindo numa caverna. E de repente entrou uns homens armados e falaram o seguinte, ó: quem quiser sair, sai agora, mas quem ficar vai morrer. Aí alguns amados correram. E ficaram uns
E sabe o que esse homem falou? É uma história, tá? Eu também sou com vocês. Eu também estou do lado de vocês. Eu só falei isso para ver quem que sairia. Quem é aquele que é o verdadeiro cristão, que dá a sua vida. É uma história. Mas é uma história que ela tem um peso muito grande. Um peso muito grande. Será que alguém entrasse armado aqui e ele desse essa oportunidade? Será que não seríamos os primeiros a sair correndo? Ou será que nós poderíamos falar, Senhor, a tua vontade seja feita. Se eu morrer, eu morro por ti. Se eu morrer, é lucro. É muita loucura. O sofrimento cristão tem sentido quando é participação dos sofrimentos de Cristo. Nós acabamos de ler aqui. Nós lutamos batalhas que já foram vencidas por Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo 10, vai falar o seguinte: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Às vezes a gente lê a Bíblia e nós não percebe o teor, a profundidade que está escrito. A profundidade da palavra de Deus. Muitas vezes queremos as bênçãos do Senhor. Eu quero a bênção do Senhor. Eu quero o favor do Senhor. Mas não sofre, não abre mão para fazer a sua parte. Cristo padeceu por nossa redenção. Paulo sofre pela edificação dos redimidos, completando as aflições de Cristo. E Paulo não está dizendo que a cruz foi insuficiente. Muito pelo contrário, ele está dizendo que a obra redentora continua até hoje. Como precisamos continuar a obra redentora do Senhor, através do nosso testemunho, através do nosso empenho, através do nosso esforço. Amados, existem milhares, milhões de pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E eu não vou a muito distante, não. Pode ser no meu prédio. Pode ser na minha escola. Pode ser no meu trabalho. Pessoas que não têm a mínima ideia da redenção em Cristo. Nem têm ideia do que é isso. E muitas vezes nos calamos, cruzamos nossos braços. E às vezes, desculpa falar, amados, até dando mau testemunho. Porque nos igualamos a todos. Então, tu é crente? Nem sabia. Eu falo, puxa, desde 84, vamos chamar assim, 40 anos de crente, eu não sabia que tu eras. Como assim? Será que somos reconhecidos porque somos cristãos? Será que somos reconhecidos porque o Senhor nos capacitou a pregar o seu evangelho a toda criatura, até os confins da terra? A comissão que foi dada a cada um de nós, não foi dada ao Rodrigo nem a mim, foi dada a todos nós. E foi dada, inclusive, para o Vicente. Conversava com o Vicente hoje de manhã cedo. Perguntei se ele fazia bagunça na escola. E ele falou que fazia. Eu perguntei se ele era desobediente. Ele falou assim que era. Pelo menos é sincero. Eu falei, querido, você é crente. Ele falou assim, eu sou crente. Então você tem que fazer diferença. Ele está dormindo? Não. Não foi no banheiro, né? Você tem que fazer diferença, querido.
Ele falou assim: vou fazer. Amados, o sofrimento da igreja é a continuação histórica do sofrimento de Cristo. O corpo de Cristo, que somos nós, que é a igreja, ainda participa do sofrimento até que o número dos eleitos se completem. Já percebeu isso? Até que o último crente nasça ou se converta, a igreja não pode se calar. O nosso ministério, ele não é triunfalista, mas ele é sofredor, amados, e perseverante. Sofredor e perseverante. A nossa alegria está em saber que as dores do Senhor, que as dores de Paulo servem para a glória de Cristo e para o bem do seu povo. Sofrer pelo Evangelho, amados, não é privilégio. É um privilégio, amados. Ao contrário, não é uma tragédia. É difícil a gente entender isso. É difícil a gente entender isso. É difícil a gente entender aquele, não sei se ele é um pastor, se ele é um padre, na Nigéria, com os seus membros da igreja mortos na sua frente, e ele dizendo que não ia abrir mão. Não ia abrir mão. Que privilégio. Que coragem. Que coragem. Daquele homem diante dos seus fiéis mortos, diante das suas ovelhas mortas na sua frente. Que privilégio, amado. Versículo 25 e 27. Chamado do serviço fiel, que diz o seguinte: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo não foi inventor dessas palavras. Paulo não foi inventor de nenhuma mensagem. Nem uma pessoa que colocou as suas vontades, o seu achismo. Mas ele foi mordomo fiel que administrava a palavra. Ele não acrescentou nada e nem tirou. Ele creu fielmente na revelação que o Senhor deu a ele. Esse termo dispensação, no original grego, traz a ideia de responsabilidade na casa de Deus. Nós temos a responsabilidade hoje, porque nós temos o privilégio de termos a Bíblia escrita, nós temos o privilégio da revelação já nas nossas mãos. E o privilégio é sermos fiel ao que está escrito aqui. Quem sou eu para questionar a Deus? Paulo fala. Quem é o Betão para questionar? Eu não acho isso certo. Eu não concordo com isso. Quem sou eu? Pobre, miserável e nu, para contestar a revelação de Deus. Quem sou eu? O pregador, ele não cria doutrina, mas apresenta a verdade que Deus já revelou. O que precisamos saber já está revelado, amados. Não precisamos de profetas para dizer se eu vou me dar bem ou se eu vou me dar mal. Não preciso de profeta para dizer que eu vou conseguir ou não. A palavra já está pronta, fechada. De Gênesis, Apocalipse, fechada. Quero ouvir a Deus.
Abra a tua palavra. Quer uma profecia de Deus na sua vida? Abra a sua palavra. Tudo que Deus quis para o homem, tudo que Deus designou ao homem, já foi revelado. Não precisamos mais nada. Paulo escreve a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Sensacional isso, amados. Está aqui, ó. Você quer ser perfeito, você quer ser habilitado para poder fazer a obra, para poder pregar. Está aqui. Um simples livro. Um livro que eu gosto de falar que ele é vivo. Ele é vivo. Porque ele floresce nos seus olhos. Traz revelações que você várias vezes passa por ele, passa, e de repente, eu não tinha visto isso. Eu não tinha percebido isso. Isso é maravilhoso porque ele é vivo. Não é mágico, ele é vivo. Paulo, ele vê a sua missão como dar o pleno cumprimento, isto é, levar a palavra até as nações, revelando o plano de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Esse mistério que Paulo fala da revelação não é algo desconhecido, mas é algo que sempre foi revelado. Jesus sempre esteve presente no Antigo Testamento, mas de forma oculta. Ele foi anunciado por tipologias, figuras, símbolos, sacrifícios, sacerdócios. Por isso que nós temos, pregando ao Novo ou ao Antigo Testamento, nós temos que reconhecer Cristo. Nós temos que observar Cristo em toda a palavra. Isso é o grande mistério. Cristo é revelado em toda a Escritura. No momento que Jesus encarna, ou seja, Deus assumindo uma figura humana, aí sim ocorre a revelação deste mistério. Cristo é revelação de Deus ao mundo. Ele sempre esteve. Quem assistiu, quem viu, quem esteve na pregação da 15 dias atrás, nós observamos que Paulo fala que Jesus, ele está presente em todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, ele sustenta inclusive o ar que nós respiramos. Cristo é 100% Deus, é 100% homem. Não existe uma separação, ele sempre foi. Vimos atributos de Deus quarta-feira, a sua solidão, ou seja, Deus sempre foi Ele. E o que mais interessante, um privilégio, eu quero falar para os amados, Deus não precisa de mim, nem de você. Não precisa da igreja. Mas o privilégio, sabe qual é? É que Ele nos usa. Ele nos usa. Ele não precisa de mim, mas Ele nos usa. Nos usa, amados, porque temos que revelar a esperança da glória. Isso aqui Paulo fala, porque ele está contrastando com os ensinos da heresia em Colossos, que atribuía aos poucos privilegiados a capacidade de conhecimento. Nós vimos gnose, conhecimento salvador. Eles falavam do Salvador que os libertaria do mundo presente e os levaria a Deus. Amados, a revelação está completa. Não precisamos de nenhum homem
que tenha uma outra revelação de Deus. Não precisamos mais. Não precisamos mais dar ouvidos a teorias, a pessoas que inventam coisas para si próprio, para enaltecer a si mesmo. E nós devemos nos alegrar por termos recebido a revelação completa de Cristo. Alegre-se, amado. Nós temos. Não há nada secreto, não há nada escondido. O Evangelho, ele é anunciado abertamente ao mundo. Nada secreto. A vontade de Deus está revelada. Não precisamos fazer reuniões com portas fechadas, porque não existe segredo. Não existe nada que nós não possamos saber que o mundo lá fora também não possa ouvir. Tudo é anunciado, nada é escondido. Nossa esperança não está em tradições ou obras, mas na presença de Cristo em cada um de nós. Versículos 28 e 29. O foco do ministério. Cristo. A centralidade é clara. Este Cristo anunciamos. A nossa doutrina reformada sempre afirmou isso. Cristo é o centro das Escrituras. Somente Cristo. Isso é a base da doutrina que a Igreja Reformada, Batista Reformada Real usa. Somente Cristo. Mais ninguém, somente a sua graça, somente a glória a Deus, somente a Escritura. Isso é suficiente para que possamos ter a esperança da glória. Toda exortação, todo ensino, toda sabedoria deve conduzir o homem à maturidade em Cristo. O alvo do ministério é apresentar cada um de nós maduro, apto. O propósito da igreja não é entreter, mas edificar. Nós não cantamos aqui para que você, que música legal, que música boa. É não, para que você escute a música, você cante, e algumas vezes se constranja. Porque as letras, às vezes, elas pegam lá, naquela parte que quando bate, dói. Hoje nós cantamos uma assim. Esse verbo apresentar no original grego, ele sugere oferecer, apresentar diante de Deus. O papel da igreja, dos pastores e de todo crente é estar apto a ensinar pelo mesmo motivo. Nosso papel aqui, tanto do Rodrigo como o meu, é ensinar a igreja, aprender e ensinar a igreja a estar apta. Não somos coaches que vamos ensinar você a se dar bem na sua vida. Não somos coaches que vai falar para você, faça isso ou faça aquilo, que tudo vai dar certo. Muito pelo contrário. Amados, sofra por Cristo. Isto é a mensagem que nós falamos. O alvo de todos os líderes, pregadores, é levar aqueles que estão sob a sua responsabilidade a viver uma vida santa, reta, digna e no crescimento do conhecimento de Deus. É uma tarefa difícil, uma tarefa árdua. Como eu falei no início, não venha à igreja por minha causa ou por causa do Rodrigo. Tipo, levar um presente na lista de chamada.
Agora, Estela, presente, Alda, presente. Não. Venha, porque você precisa crescer no conhecimento de Deus. A maturidade cristã, amados, além do conhecimento, mas é uma transformação de caráter e de vida. Nós já vimos anteriormente que a Escritura é útil para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça, a fim de que sejamos perfeitos e habilitados para toda boa obra, apto e pronto para anunciarmos o que a gente tem falado domingo após domingo, a razão da nossa esperança. Por que você é assim? Qual é a razão de você ser uma pessoa diferente? Qual é a razão de você se diferenciar do mundo? O que leva você a ser uma pessoa diferença? E talvez agora a gente possa acrescentar mais uma resposta. A esperança da glória de Deus. Essa era a missão de Paulo. E é uma missão de todos aqueles que ensinam o Evangelho, conhecem o Evangelho, é revelar o mistério de Deus que é Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é a nossa redenção. Todos nós devemos estar prontos para responder isso. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar o quê? Qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus. E Paulo ele vai falar que ele se empenha, esforçando-me o mais possível. Ele reconhece, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim, ele fala. Não na sua força, não no seu braço, não na sua vontade, mas no poder de Deus. O verdadeiro ministério, ele depende da graça, não da habilidade do homem. Pregadores e líderes e crentes devem centrar tudo em Cristo, não em métodos, não em pessoas, somente em Cristo. O nosso objetivo é formar discípulos maduros e não apenas frequentadores da igreja. É duro isso, né? Nosso papel aqui, amados, é formar cristãos aptos, crentes aptos, não frequentador de igreja. Soldados. Estávamos escutando sobre um pastor pregando que nós temos essa ideia, algumas pessoas falam que igreja é hospital. Vocês já ouviram falar sobre isso? Amados, ela pode ser um hospital. Venha, seja curado, tratado e curado. Mas nós somos soldados. Nós somos o exército. Venha doente, cure, se prepare para a batalha. Para a batalha. Nossa conclusão. O sofrimento pelo Evangelho é parte do chamado cristão. O ministro fiel, como Paulo fala, é dispenseiro, o distribuidor da verdade revelada em Cristo. Esse é o nosso papel. Nós somos distribuidores da mensagem do Senhor. O centro e o propósito de todo o ministério é Cristo em nós. Esperança da glória. Irmãos, cada um de nós, seja pastor,
seja líder, seja membro, viva e sirva com esse propósito. Anunciar Cristo, edificar os santos e depender do poder de Deus. Amém, amados? Vamos orar. Hoje nós cantamos aqui, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Mas na minha oração eu vou falar, Senhor, dá-me um coração igual ao de Paulo. Disposto a lutar. Disposto a pagar o preço. Lutar em oração pela maturidade da tua igreja. Ensina-nos, Senhor, a viver em amor, firmes na fé em Cristo. Guarda-nos de todo engano, que possamos manter nossos olhos fixados em Ti, como um tesouro e sabedoria eterna. Que sejamos achados fiéis, firmes no Senhor. Obrigado por essa igreja, Pai. Que possamos ser cada vez mais desafiados, Senhor, a fazermos diferença em Florianópolis, Senhor. Fazemos diferença nessa cidade. Fazemos diferença com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, com a minha casa, com os nossos esposos, com os nossos maridos, com os nossos filhos. Que possamos fazer diferença aonde colocarmos os nossos pés. Que possamos ser intrépidos, corajosos, Senhor. E que não nos envergonhemos, Senhor, de pregar o Teu Evangelho, Pai. Obrigado por cada um aqui, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Dá uma semana abençoada por Ti, Senhor. Uma semana, Senhor, que saberemos que teremos desafios, Senhor. Mas vamos ser desafiados por lutas que Tu já venceu. Para que naquele grande e tenebroso dia, Pai, nós possamos ser encontrados em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados.